Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo é de tirar o fôlego. Vamos de react da entrevista do Léo Jardim, o novo técnico do Flamengo. Será que ele vai conseguir dar conta da pressão do Mengão? O que ele falou sobre a polêmica sobre o Cruzeiro? E quais vão ser seus planos para essa temporada? Você não vai acreditar nas revelações que ele fez. Eu, particularmente, não esperava algumas dessas respostas. Mas antes de começar, já clica no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ativa o sininho para não perder nada e já deixa aquele like se você também é flamenguista ou curte futebol de verdade. Agora chega de papo, bora ver essa entrevista e descobrir tudo o que rolou. Vamos reagir, analisar e debater tudo com vocês. Partiu! Danilo, TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. Esse é um momento muito delicado porque você assume um clube em que a saída do último treinador deixa uma cicatriz muito grande nos torcedores, nesse elenco, pela forma como aconteceu, um treinador que acabou de ganhar tudo e que tinha uma relação muito próxima com esse grupo e uma relação muito próxima com esse clube, né, de entender e viver o DNA do Flamengo. Eu queria que você falasse como é que você foi recebido aqui, como que você imagina que vai conseguir quebrar esse gelo inicial, qual é o tamanho do desafio de pegar um grupo que está sentindo e que está muito magoado com o que aconteceu e com a forma como o último treinador deixou o Flamengo. Obrigada. Eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive uma experiência muito parecida com esta, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille, em dezembro de 2019. E sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora? E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação, pelo meu lado, continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano. Nenhum outro clube no Brasil, não sei se foi em agosto ou mais para reto do final do ano, se não fosse o Cruzeiro. E hoje você assume o Flamengo. Eu queria que você falasse o que te fez mudar de ideia. Obrigada. O que fez mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas, porque sentia muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida às vezes cria-nos algumas surpresas e eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava. E por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro. Mas como eu já disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes. E agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo do Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Um pequeno statement antes de apresentar
o Leonardo. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o Presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós a expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. E aí, pessoal, o que acharam da coletiva? E a postura de Léo Jardim foi válida? Acham que ele fez a escolha certa ao falar sobre o Cruzeiro? Será que a diretoria do Flamengo agiu certo? E a grande pergunta, será que Jardim foi Judas? A diretoria do Mengão agiu certo em demitir Felipe Luiz? Deixe sua opinião nos comentários porque eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Ah, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe sobre o Flamengo e muito mais. Vamos juntos nessa!